a plataforma. Ai, falar a verdade, eu com esse negócio desse feriado, eu me desliguei de tudo. E hoje eu tô com uma ressaca desse feriado, que nem vou te falar, viu? Eu também. Não, são muitos dias. Aí, quando são muitos dias, é menino que não quer ir para a escola, é menino. Não, é uma luta. Eu consegui entrar na plataforma. Peraí, tá, menina? Deixa eu só falar aqui. Você conseguiu, Cris, entrar na plataforma? Sim, eu já estou assistindo várias aulas lá, viu? Eu assistia de boas-vindas e comecei a assistir uma outra no dia que ela mandou. Mas aí confesso que com essa questão de feriado, criança dentro de casa, eu me desliguei, eu esqueci. Mas eu eu tô não tentando... consegui entrar. Eu não consegui entrar. Não conseguiu? Porque eu não recebi, eu nem sequer cheguei a receber. Joga lá, eu estava com dificuldade para encontrar, joga o nome Eduz. Quando você joga Eduz, se não aparecer, você pode ir lá na sua caixa de spam para ver se não está no lixo eletrônico. Pode estar na caixa de lixo eletrônico do e-mail. Mas se for assistir pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo celular, aí tem que instalar, né, o aplicativo. Tem isso. A senhora instalou o aplicativo, o Eduz, no seu celular? Pois, isso é que eu já não sei. Então, tem que baixar o aplicativo da Eduz para a senhora conseguir entrar, jogar o login e a senha. Você manda, Cris, o login no grupo para ela baixar? Porque como eu sou administradora, o meu app é diferente do app de quem é aluno, entendeu? Tá. Do Eduz. Posso Se a mandar. Cris Noronha estiver aí. Eu entrei pelo aplicativo, aqui o meu é Android, então eu entrei pelo aplicativo do Play Store, e aí procurei por Eduz, aí eu procurei por Eduz, apareceu, eu mandei baixar, aí baixou, aí ele foi me pedindo um login, a senha, ou se era para eu entrar como pelo Google, né? Com o meu e-mail do Google. E aí, depois eu fui lá no e-mail que a Dani passou, cliquei lá para entrar no ambiente da Dani. Na plataforma, aí, né? No curso dela, né? E aí deu certo, aí comecei a assistir. Mas eu já cheguei a esse ponto que a senhora esteve, só que como eu não recebi o mail, até já vi no spam, não está lá, não. Recebeu o e-mail da Dani? Vai escrever EDUZZ, Eduz. Não, pelo que ela está falando, ela já entrou, ela já está onde eu fui já. Aí, talvez não tenha recebido o e-mail da Dani. Deixa eu confirmar aqui com o link. se eu mandei para ela, eu vejo pela plataforma, eu consigo ver se ela está com. Às vezes, se for o caso, envia de novo, né, Dani? E aí ela tenta novamente, né? Eu também acho. Eu também estava procurando, eu perguntei para a Dani, como que você me mandou? Porque eu também estava procurando e não estava achando. Recebo muito spam nessa caixa de e-mail. Aí, quando eu joguei Eduz, aí já veio logo, foi o último e-mail que eu recebi, que foi o da Dani, que a Dani me mandou. Por isso que eu joguei Eduz, eu consegui achar que ela tinha me mandado. Tá bom. Eu depois vou verificar, então. Porque é importante. Sandrinha, eu vou te passar um ok aqui. Quando eu olhar na plataforma, eu passo para você. Se você não tiver enviado, eu mando de novo o link. Porque aí a gente manda imediato e você verifica na sua caixa de e-mail. Tá bom, e às obrigada. vezes a caixa também pode estar cheia. Porque a minha caixa do correio estava muito cheia, eu tive que andar a tirar coisas. Então foi por isso. Tá. Aí eu vou mandar novamente. Hoje ainda eu mando, sem falta, tá bom? Dá só um minuto. Tá bom, obrigada. Para eu ficar melhor com esse celular aqui. Vamos orar para a gente começar.
e pedir ao Senhor que nos dê as palavras, o entendimento, que Ele possa abrir a nossa mente, porque tem que vir as ideias também. Essa é uma aula muito compartilhada, onde cada uma vai colocando as suas ideias, vai tirando as suas dúvidas, né? Vai brotando uma criatividade que o Senhor, né, nos exige para andar no propósito, né? O Senhor sempre manda aquela essência específica que Ele quer que nós caminhemos. Então, vamos orar, pedir ao Senhor direção por essa noite, consagração de propósito, consagração de vidas. E lembre-se sempre, todas as reuniões que vocês fizerem, comecem orando, sempre. Ah, a gente esqueceu de orar. Para tudo e ora. Ah, vamos deixar para orar no final? Não. Se eu lembrei, é porque tem um motivo. Então, quando você esquecer de começar a orar na sua turma, que eu sei que chegam mulheres e aí falam com você, você está com a comida no fogo, e aí está aquela, né, aquele corre-corre, você recebendo todo mundo, aí todo mundo sentou. Gente, vamos orar, vamos pedir ao Senhor direção, vamos consagrar esse dia a Ele, né? Essa é uma chave que faz toda a diferença, tá? Eu já vi muitas reuniões de experiência do Lar sem oração. Parece estar falando óbvio, mas eu não estou falando óbvio. Eu vejo muitas reuniões sem oração. Já participei de algumas, isso me chocou. Então, não esqueçam. Parou, se tiver esquecido, lembrou, para tudo, ora. Porque tem um propósito. Eu lembro muito daquele tempo ali na casa da Surama, que a Surama parou no meio da aula e disse assim, vamos orar pela Dev. E ela abriu os braços assim, e nós paramos, fomos orar pela Dev, nós nos colocamos em oração, e de repente, nós fomos visitados naquele lugar, ninguém conseguia ficar em pé. Foi muito forte. E através daquela oração, o Espírito Santo confirmou que a Dev já havia falecido. Então, assim, muitas coisas, Senhor, podem acontecer no meio de uma reunião. E que vocês têm que estar sempre com o coração muito pronto, muito disposto. Às vezes uma mulher vai desabafar, vai começar a chorar. Você vai deixar ela falar. E no final, naquele tempo ali, você vai parar a aula completa e você vai orar por aquela mulher. É necessário essa abertura de caminho pela oração, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos aqui em Tua presença, nós glorificamos o nome do Senhor, porque em todo o tempo o Senhor é bom. Pai, as Tuas obras são manifestas, Pai, em nossos olhos. Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus Trino, Deus Santo, aquele que pode todas as coisas. E agora, Senhor, mesmo sendo tão grande, o Senhor pensa em nós, e o Senhor coloca em nós sonhos, propósitos. O Senhor nos criou com a identidade clarificada em Ti, Pai. E nós estamos buscando isso aqui, através do curso Experiência do Lar. Nós estamos buscando essa direção própria do Senhor para cada uma dessas mentorias que aqui se formam através dessas mulheres. Que o Senhor possa, com a Tua doce mão, tocar a vida de cada uma delas. Confirmar cada vez mais, Senhor, o lugar que elas estão pisando, a forma como elas vão entrar, porque o Senhor é o Deus que está na entrada, é o Deus que também está na saída. E eu creio, Senhor, que o Senhor fará nova muitas coisas na vida delas. A partir de um único sim, que elas tiveram coragem de dar, e muitas ficaram pelo caminho. Senhor, alimenta cada uma dessas mulheres que estão aqui nessa formação com um óleo do Espírito Santo, um óleo dobrado, Pai, para que elas possam caminhar mais longe com as suas lamparinas acesas. E assim entregar várias dessas lamparinas a muitas mulheres, Pai, porque elas já carregam a luz de Cristo, mas muitas estão em trevas, principalmente nas suas casas. Senhor, visita desde já essas mulheres que vão receber a experiência do lar da mão de cada uma delas. Eu peço que o Senhor já comece a incomodar, eu peço que o Senhor já comece a tirar elas do prumo, para que elas entrem no prumo do Senhor. Não no nosso, mas no prumo do Senhor, Pai. O poder que é no nome de Jesus, nos abre agora, Senhor, nosso entendimento, nosso intelecto agora, para receber um novo conteúdo, que nosso coração também possa vicejar por isso, e muitas perguntas que muitas vezes nós não conseguimos trazer respostas, que o Senhor traga respostas nessa aula. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém?
Amém. Nossa, eu vi assim coisas lindas, né? Vocês distribuindo lamparinas assim para muitas mulheres, a luz de Cristo que vocês carregam, vocês distribuindo para outras. Eu falo isso assim com muita alegria no meu coração, porque eu creio num tempo novo para cada um de vocês. Deixa eu só falar aqui com o montador do berço da moça. Eu vou pedir para ela descer. Só um minutinho. Tá? Pronto. Resolvi lá. Era só uma mensagem. Então, o Senhor está pedindo, assim, uma distribuição diferente, né? Uma distribuição onde vocês vão estar muito atentos com o que vocês vão receber e aquilo que vocês vão repassar, né? E tudo tem que ser muito bem peneirado pelo Senhor, né? Eu fui peneirar agora uma goma de tapioca e eu poderia comer com a pressa, eu poderia pegar a tapioca, jogar dentro da panela e comer ela, aquela tapioca grossa, pesada. Ou então, eu poderia pegar a mesma massa, ter mais organização, mais tempo, mais disposição, passar ela no crivo, ela ficar bem fininha e eu comer uma saborosa tapioca. Você pode fazer as coisas dos dois jeitos, né? Mas o Senhor está pedindo, nesse dia, muita diligência no nosso coração. Que nós não sejamos aquelas que simplesmente oferecem algo, mas aquela que proporciona novas experiências. Veja a diferença de mulher. Uma mulher que simplesmente entrega algo, ou uma mulher que está disposta a entregar uma experiência. Vocês vão entregar uma experiência para essas mulheres. Experiência de caminhar com vocês, através do quê? Através da luz que o Espírito Santo tem dentro de você. Então, é algo que é muito forte. Quando a pessoa vai escolher uma mentora, e a gente já começou a aula, quando uma pessoa ela escolhe uma mentora, primeiro ela olhou quem era aquela pessoa, ela buscou referências, ela foi atrás de seu Instagram, ela começou a te ver, ela começou a namorar você. É tipo uma paquera, né? Ela vai ali olhando, não vou buscar referência, sei quem é a Dani teve muitas alunas, mas será que a Dani, né, eu vou me identificar com ela? Será que o discurso da Dani é um discurso legal? Será que é algo que eu realmente, assim, consigo, né, aprender com ela? Então, uma mentora, ela tem esse papel, ela se torna uma referência. Ela vai sempre ser essa referência com relação aos padrões que ela carrega. Então, é algo que você tem que estar sempre diligente com os feedbacks, tá? Feedbacks é diferente de crítica. Crítica é uma coisa, é maledicência, pecado, está na Bíblia. Feedback é saudável. Feedback é aquilo, olha... E aí, meninas, vocês gostaram da aula de hoje? Foi uma aula boa? Ai, Dani, eu amei a aula de hoje, foi uma aula maravilhosa. Vai ter mulheres que vão ficar assim, olhando para você, principalmente depois da aula aquela aula de prioridades, né? Administração de prioridades, porque a sua prioridade é totalmente diferente da dela. E ela vai dizer assim, não, assim, cara, eu ouvi tua aula toda, mas eu não me identifiquei com ela. Acho que não bateu assim comigo, sabe? Eu já escutei muito isso. E ela disse, mas vamos conversar um pouco? Me explica por quê, eu quero entender, eu quero saber o que está acontecendo. Né? E aquela mulher vai, não, olha, tu disseste que a minha última prioridade sou eu mesma. Não, eu construí a minha vida como eu sendo a minha prioridade. Isso aí que você está falando é um absurdo. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura para, ao mesmo tempo, concordar com ela ou discordar. Você não vai bater de frente. Mentora não bate de frente. Mentora ouve, primeiro concorda e depois vai discordando aos poucos. Vai dando em doses homeopáticas. Sabe aonde? Na aula mesmo, nas próximas aulas. Gente, não, teve uma menina que ela cada vez que eu, nas aulas, eu ia discordando dela sutilmente, ela trincava mais os dentes assim, e ela ia
mas eu fiz um acordo com ela. Eu concordo com você. Agora me dê um voto de confiança, vamos até o final do curso comigo. Eu vou segurar na tua mão, eu vou te acompanhar, eu vou passar 7 semanas contigo. Certo assim? Aí ela vai dizer, não, mas eu já ia desistir, porque a minha visão não é muito boa assim com a sua. Digo, pois é, da mesma forma que eu também não, né? Estou aqui abrindo mão e concordando com a sua visão, eu também peço que você segure na minha mão para a gente ir juntas até o fim. Gente, quando aquela mulher firma aquele compromisso com você, essa vai ser a mais tocada. No final, ela é que vai chorar, vai dizer que se arrependeu, que a vida dela mudou. Essa é as que Deus gosta, porque Deus gosta de um desafio. E Ele vai usar a sua vida para esse desafio. Então, primeiro passo, a mentora não desiste. Ela caminha. Não precisa estar sempre sendo aceita. Se você estiver nessa vibe de você estar sempre o seu discurso sendo sempre aceito, você vai ser desconstruída na 3ª ou 4ª turma, você não aguenta. Você vai ser, esmagada. Por quê? Porque você construiu a sua mentoria na sua autoaceitação. Não faça isso. Eu quase desisti da experiência do lar, porque na minha primeira mesa, uma mulher não aceitou caminhar. Na primeira aula, ela desistiu. E eu fui argumentar com Deus. Pai, o que tem de errado comigo? Foi minha primeira aula, a mulher desiste assim, pede o dinheiro de volta e eu fico aqui, sem saber por quê. Ela não me disse nem por quê, e ela é da minha igreja. Sem saber por quê, nem nada, pai. E o Senhor disse assim, filha, acalma o teu coração. Não é nada com você, é com ela. Ela está ferida o suficiente para não conseguir caminhar. Então, libera ela. E aí eu liberei aquela mulher. Até hoje, ela sempre tem problemas com o marido, no casamento, na igreja, ela briga com todo mundo. E hoje, ela passa por mim, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Ela não conseguiu ficar. E tem mulheres que, se não conseguirem ficar, vocês vão dar tchau, liberar, mas vocês, antes de fazer isso, vocês vão propor um desafio para elas. Para a Dijana, que chegou depois aqui, boa noite, querida, e a Suzana também. Vocês, pode falar, querida. Quer falar, Dijana? Não? Gente, pode me parar, levanta a mãozinha e pergunta, porque essa aula é integrativa. Eu vou falando e vocês também vão... Dani, aconteceu isso, isso, isso. O que é que você acha? A gente troca uma ideia, a gente abre também para as outras, né? Porque a gente vai agregando valor, tá bom? Então, sempre isso. Não desistam de primeira. Vão até... Mas vai chegar uma hora que realmente é insustentável e você vai liberar e vai deixar a pessoa aí, tá? Outra coisa, capítulo 17 fala que transmite os princípios. Como é que eu vou transmitir sem viver? Eu tenho que transmitir algo que eu vivi. A gente só transmite experiências que a gente viveu. Eu posso falar de experiências, muitas experiências de presídio, porque eu trabalhei 4 anos com presídio. Posso falar de experiência de lixão? Posso falar de experiência de lixão. Trabalhei no lixão. Então, eu posso falar de experiências que eu vivi. Então, para você transmitir princípio, você tem que viver o princípio. Ah, Dani, mas a maioria das mentoras que chegam, elas amam a mesa. Dani, eu vivo a experiência da mesa, eu vivo o princípio da mesa. Ah, maravilha! Você começou por um ótimo lugar. Mas também tem outros princípios. Tem o princípio do também, tem o princípio da honra, que é o mais difícil. Eu já tive mentoras que agora há pouco me procurou, queriam ser mentoras. Dani, eu quero ser mentora, só tem um problema, eu não consigo honrar meu marido. Então não faz, querida, não vem. Vai dar errado. Vive o processo do princípio primeiro, depois você vem para ensinar o princípio. Então, você só pode transmitir aquilo que você já carrega. Você pode fazer a formação? Pode. Eu fiz a formação? Fiz. E quando eu fiz a formação, e a formação eu fiz comigo mesma, né? Porque a minha mentora não dava formação.
Mas o Senhor me chamou e disse, não, você precisa viver os princípios para poder transmitir eles, ter experiências com eles. E aí é onde se o nosso chamado é aperfeiçoado. É onde a gente vai dizer assim, olha, eu tenho um chamado para esse aqui, porque eu passei no processo. Só tem chamado quem passa no processo. Aí vai virar um chamado e você vai curar muitas pessoas. Porque você foi curada no processo. Entende? Então, o chamado para mentorear. Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Ensine novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe ordenei. Muitas mulheres mais velhas têm um importante papel nesse chamado. Recebemos o privilégio extraordinário de treinar mulheres mais jovens. Mas se for uma mulher mais velha que vinha, amém. Glória a Deus, a Sandra é uma mulher mais velha que eu. Veio, fez a experiência do lar, conheci a Sandra pessoalmente, caminhamos no Lamparinas, Sandra inicia no Lamparinas, as coisas acontecem. O Senhor tem um chamado específico para cada uma de nós. Nosso agora é dentro dos lares. Você é aquela mulher que o Senhor vai te dar uma carta branca para você entrar em muitos lares, mesmo sem ser convidada. Porque você vai estar trazendo mulheres para perto de você e o seu nome vai ser lançado na casa dessas mulheres. Ah, porque eu participei esse final de semana do Experiência do Lar lá na casa da Cris Noronha. E ela falou sobre isso, isso e isso. E aquela mulher vai compartilhar com o marido, vai compartilhar com os filhos. Então, o seu nome vai ser soprado em muitos lares. E isso é um privilégio, isso é um chamado. E caminhar em cima do chamado é você caminhar numa missão. Deus ordenou Neemias numa missão, Deus ordenou Moisés numa missão, Deus ordenou Abraão numa missão. Todos eles tinham uma missão muito clara. Então, a experiência do lar tem que ser uma missão muito clara para você. Muito clara no quê? No seu chamado para restaurar famílias. O chamado é restaurar famílias. A ferramenta é a experiência do lar. Então, durante um tempo, a ferramenta pode mudar. Mas o chamado, o Senhor vai te usar quanto tempo Ele quiser perdurar com você nesse chamado. E aí o seu nome vai ser sempre soprado no lugar onde Deus ordenar. Por isso, mulheres, tomem cuidado para não arrombar a porta das casas. A gente tem que ter muita diligência. Eu sempre oro ao Senhor, Senhor, eu estou esperando aqui na minha casa, Senhor, 7 mulheres, que é o que cabe na minha mesa. Então, eu disponibilizo essas cadeiras aqui para o Senhor. E eu faço uma oração em cima de cada cadeira da minha casa. E eu vou rodeando ali as cadeiras da minha casa e vou colocando o nome nelas. E o Senhor vai trazendo a existência, vocês entendem? Ele vai trazendo a existência. Turma de experiência do lar, eu digo, Senhor, eu estou aqui. Eu estou com meu coração pronto, eu estou disposta, eu estou aberta para fazer essa turma. Agora, o Senhor tem que enviar as mulheres, eu não sei onde elas estão. É o Senhor que envia. Então, a sua oração é essa. É você jogar a rede do outro lado e esperar que o Senhor mande os peixes. E não toda vez jogar a rede do mesmo lado e dizer assim, poxa, a rede está vindo vazia. A rede está vindo vazia. Será que a estratégia que o Senhor tem te pedido está certa? Está conforme Ele tem dado a você nesse chamado? E assim o Senhor vai abrindo um caminho novo na vida dessas mulheres, porque aquele que Ele chama, é porque aquela que Ele chama, Ele já tem trabalhado no coração deles. Nós oramos aqui por essas mulheres, que vocês vão alcançá-las, porque o Senhor já está trabalhando no coração delas. É um trabalho que você não vê, porque você não está lá no coração delas, você não está na casa delas, mas elas estão lá precisando de você. Tem mulheres que não vão conectar comigo, que vão conectar com o discurso da Cris. Tem mulheres que vão conectar com a Sandra. Olha, portuguesa. A gente sabe que é difícil para os portugueses fazerem curso com as brasileiras. Não é fácil. Teve a minha primeira turma da experiência de lá, tinha uma portuguesa, uma única, lá em Lisboa. E ela disse para mim, olha, eu só vim aqui para esse curso, porque eu gosto muito dos portugueses, que eles são bem sinceros. Eu disse mesmo, eu só vim porque
eu tinha um rol de amigas portuguesas que disseram assim, vai lá, vê como é e vem dizer pra gente. Né, Sandra? Desse jeito. Então, eu não vou alcançar, mas a Sandra vai alcançar. Então, é um trabalho que o Espírito Santo vai fazer com cada uma, no chamado que você decide pisar e que você não retrocede. Só se o Senhor disser assim, pare, não quero você mais nesse chamado, quero você agora em outra obra. Então, você vai, sim, data de validade. Você bota o pé para viver o chamado. Neemias não sabia quanto tempo ele ia construir aquele muro. Quando ele começou, ele teve a ajuda de muitas pessoas. Deus abriu para ele, primeiro para ele entrar com uma carta de determinação do rei, naquelas terras. O rei deu todo o suprimento para ele. Ele começou a animar o povo, e o povo foi se juntando a ele, foi se juntando gente, foi juntando gente. Mesmo que tivesse Sabalat e Tobias de Sem, que eram os amigos lá impróprios dele, ele conseguiu fazer aquela obra em 54 dias. Então, você tem um início, e o seu fim, no chamado, é só determinado por Deus. Tá? Então, nunca limite o seu chamado. Ah, porque eu encontrei muita dificuldade, Dani, eu encontrei muita coisa, e aí eu não consegui mais caminhar. Se você estiver cansada, pare, descanse. O Senhor te dá esse refrigério, vem dele. Mas não desista do seu chamado. Continue, faça uma turma com 2, com 3 pessoas, vá fazendo, vá colhendo, para um pouco. Eu sempre paro. Agora, no mês de junho, eu vou parar, junho e julho, porque senão eu não aguento. É o tempo todo, chega gente, a hora toda. Eu passei hoje o dia inteiro no Zap. A hora toda chega gente, é informação, é gente que coloca nas turmas, vem e tal. Como é, Dani? Eu quero participar dessa experiência do lado. Imagina você receber 5 a 6 ligações por dia. Eu quero participar dessa experiência do lado, Dani. Como é que é? E eu tenho que ter paciência com cada uma dessas pessoas que chegam, porque elas querem ouvir a minha voz, elas querem ter contato comigo. E aí você vai cada vez mais experimentando da graça e do amor do Senhor. Porque eu disse para o meu marido, amor, tem algum assistente de WhatsApp aí para a gente contratar? Porque eu estou precisando. Porque as mesmas perguntas. E tem mulher que não vai ficar. Só que ela vai lembrar, quando tiver a primeira dificuldade dentro de casa, ela vai lembrar, eu falei com a Dani uma vez. E ela disse que tem esse curso de experiência do lar. Eu acho que vai ser uma boa para mim. Eu vou entrar em contato com ela. Aí a pessoa volta. Por quê? Porque ela falou com a Dani. Então, a experiência do lar, ele é muito pessoal. Ele é um chamado onde você, pessoalmente, caminha. Dani, mas eu quero delegar isso para outra mulher. Não, é a sua casa. É da sua casa para outras casas. Pega essa chave. É a essência da sua casa que o Senhor quer usar. Porque tem a ver com o lar. Não é quem palestra melhor. Por isso que quando eu fiz um projeto agora de experiência do lar, que eu apresentei para a Trina, foi o que eu mais bati. Disse, Trina, pede para a mulher acabar com esse negócio de ficar palestrando na casa dos outros. Porque ela vai perder a essência dela. Daqui a pouco ela não sabe nem mais para que ela serve na experiência do lar. Tanta mulher que ela botou lá dentro para palestrar. E quem está assistindo perde a referência. Lembra que a gente começou com uma referência? Elas precisam ter Dijane como uma referência de aconselhamento para ela. Aí juntam 10, 15 mentoras para dar uma aula cada uma. A pessoa vai dizer assim, ai meu Deus, quem é minha mentora finalmente? Será que eu vim aqui só para escutar palestra? Então foi isso que eu bati. Eu disse, olha, não dá. O experiência do lar, ele é uma experiência de caminho. Ele é uma experiência onde você pega na mão da pessoa e vai com ela. Quarta-feira mesmo eu tenho um atendimento com uma das minhas alunas, que já é mentora, tá? Ela disse, eu quero fazer com a Dani, antes de fazer a formação de mentora, porque minha mentora não foi legal, então precisa aprender muita coisa com ela antes de eu ser mentora, porque ela vai para São Paulo, ela já se inscreveu. Aí ela parou e disse assim, Dani, meu coração apertou, porque eu ganho mais do que o meu marido. E eu passo isso na cara dele o dia todo. Você entendeu agora porque ele não dava para ser mentora?
Aí Deus vai dizer assim, oi, corrige tua rota. Vem aqui para a Dani, porque a Dani vai conseguir te ajudar nessa essência que você precisa carregar para ser uma mentora. Então, o Senhor quer vocês. Nunca esqueçam isso. Vocês são referência. Você convidar uma pessoa, 2, para palestrar na sua casa, 3, tranquilo. Mas você, com cada palestra, tiver uma pessoa diferente, a pessoa se perde. Quem está assistindo vai se ligar a quem? Eu vou me ligar a quem falou melhor, quem palestrou melhor. Mas, às vezes, quem palestrou melhor está com a casa acabada, que eu já vi também várias vezes. A mulher estava num processo profundo de traição e estava lá palestrando. E aí eu fui confrontar ela. Eu digo, querida, você não tem autoridade para estar falando aqui, não. E aí foi quando eu comecei a receber pancada na experiência do lado das mulheres. Porque eu comecei a bater numa estrutura que formaram de muita vaidade. Não é sobre vaidade. Não é sobre ter a casa sempre, a melhor casa, a melhor louça, a casa mais bonita, as mansões. Não é sobre isso. É sobre a essência. Por isso que eu disse, eu vou fazer na minha casa, e quem vier para a minha mesa vai ter uma experiência tão intimista com o Senhor comigo. Aquela intimidade que aconchega, sabe? Que a mulher sai daqui preenchida. Então, isso é caminhar em cima do chamado, mulheres. Não desvie o foco disso. Pode falar, Cristiana? Você falando em cima disso, né? O que eu acho tão importante, traz tanta credibilidade para a mentora, né? Eu pego por mim mesma, na primeira turma da Experiência do Lar, eu estava ali confusa, perdida, né? Sem saber, tanta coisa acontecendo na minha vida, e aí Deus te guiou, e você colocou a mão assim na minha mão e falou assim, eu estou com você, querida, você não está sozinha. E naquele momento eu me senti assim, tão acolhida, me passou tanta credibilidade, e eu pensei, gente, mas ela está lá em Brasília, eu estou aqui cheia de problema, tanta coisa, mas você me trouxe esse acolhimento. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente sentir isso, né? É isso. Isso. Alguém quer falar mais algum detalhe sobre isso, sobre o chamado para mentorear? Sobre o aconselhamento, segurar na mão, estar junto, passar a credibilidade, passar a essência daquilo que você vive no Senhor e principalmente do seu lar, né? Seu lar ser um lar certificado em Jesus. Dizer assim, olha, meu lar está pronto. Eu tive uma mentora, a Suelen. Suelen foi minha primeira aluna da Experiência do Lar em 2019. E ela dizia assim, Dani, eu vou abrir minha casa. Eu vou abrir minha casa. Eu vou abrir minha casa. Eu passei 5 anos escutando Suelen dizendo que ia abrir a casa dela. Mas eu nunca forcei. Nunca cheguei para ela e disse assim, tu tem que abrir tua casa. Não. Ela que me dizia, Dani, eu vou abrir minha casa. Até que um dia eu disse para ela, Su, o que está faltando para tu abrir tua casa? Aí ela disse, meu marido não aceita ainda as mulheres lá em casa. E aí eu tenho que orar, amiga. Eu tenho que orar muito para o meu marido aceitar isso. Ele é melancólico, ele se sente invadido no final de semana, cheio de mulher lá em casa, ele não encontra o espaço dele de descanso, ele é promotor, ele precisa ter o cantinho dele de descanso. E eu entendi. E eu disse, amiga, eu vou te ajudar em oração. Aí eu comecei a orar. Depois de 5 anos, ela disse, Dani, eu quero fazer a certificação para mentora com você. Fez e está aí. Terceira turma dela se formando, o marido disse para ela, o marido chegou para ela e disse, Sueli, eu fui convencida por esse negócio deu certo, você transformou muito a sua vida. Ensine aquilo que você aprendeu, pode abrir nossa casa. Ele chegou para ela e falou isso. Então, o Senhor certifica no coração dos nossos maridos, da nossa família, aquilo que a gente está vivendo. O nosso chamado é certificado também pela nossa casa. A nossa casa dá aquele aval e dizer, vai lá. Nossa casa está pronta para você transmitir isso para outras mulheres. Para que elas tenham essa transformação que você teve. Mas para isso, os maridos precisam enxergar essa transformação forte em você. Dizer, poxa, ela foi transformada, então vamos abrir a nossa casa. Ela
né? Vamos mostrar essa transformação para outras mulheres, né? Para outros maridos. Enquanto os maridos procuram meu marido lá no gabinete da igreja, chega lá, bate lá. O que é que tu fez que tua mulher mudou tanto? Eu quero que minha mulher mude desse jeito. Ele já recebeu vários homens assim. E ele disse assim, não foi um trabalho meu, não. Foi um trabalho do próprio Jesus com ela. E ela foi recebendo as mulheres, e aquilo foi crescendo, foi crescendo. E eu vi tudo se transformar. Então, os maridos, eles certificam, eles validam. Agora, você tem que ter paciência, você tem que primeiro, né, adestrar, deixar o Espírito Santo adestrar você mesma. E aí, é um transbordo, é uma transmissão de princípio, né? Aí, continuando, vai ter mulheres que também não conhecem a Deus, que vão sentar na sua mesa. Dani, como é que eu faço com essas mulheres para transmitir o princípio para elas? Gente, eu tive N mulheres católicas na minha mentoria, muitas. E essas mulheres me amam, me receberam na casa delas já, né? Porque a gente não pode fazer diferenciação. Nem com as mulheres católicas, nem com as mulheres evangélicas, nem com as mulheres que não têm religião, nem também com as mulheres mais novas, né? Ah, estou muito novinha ainda, sem experiência. Não tem esse tipo de comentário. Também com as mulheres divorciadas. Ah, você não pode fazer a experiência do lar porque você é divorciada. É mais fácil você dizer assim, Dani, você só trabalha com mulheres casadas, de preferência, porque as divorciadas eu não vou muito bem entender a dor delas, mas eu recebo você. Entendeu? Mas o ideal, se você tiver uma pessoa próxima que já faça mentoria em determinadas áreas, maravilhoso, indica. Eu indiquei N alunas católicas para essas minhas mentoras. Formei 2 mentoras católicas, gente. 2 mentoras católicas. As mulheres estão lá, viraram no giraia, fazendo mentoria com católicas. Porque a Dani não vai conseguir alcançar esse público, mas elas vão em nome de Jesus. Elas estão transmitindo os mesmos princípios que estão aqui no meu livro. Entende? Então, a gente precisa entender todo esse benefício da experiência do lar, que é muito maior do que simplesmente a sua vidinha de dia a dia, que você faz um bolo ali. A casa delas também precisa de Jesus. Amém? Pode falar, Cris. Então, compartilhando sobre isso, a Surama fez uma turma para divorciadas, que eu participei, foi sensacional, que foi voltada para as divorciadas. Então, assim, foi uma direção mesmo, e foi espetacular. O tanto que Deus trabalhou, assim, tratou ali no nosso meio, porque a linguagem é diferente, né, gente? Não tem como. A linguagem é diferente. A Surama passou pelo divórcio, Sim. casou recentemente. Então, ela tinha os 2 lados da moeda. Os 2 lados da moeda. Sim. Por isso que eu digo, o que forma uma boa mentora é uma mentora que tem experiências, né? Que vai estar, assim, trazendo essa credibilidade nas experiências, tá bom? Eu anotei aqui, achei interessante quando você falou, só tem chamado quem passa pelo processo. Então, aquelas que vão ter o chamado é aquelas que passaram pelo processo, né? Sim, isso mesmo. Então, ao mentorear, ao você se tornar mentor, isso tem vários benefícios. Você assume a responsabilidade de praticar aquilo que aprendeu. Né? Então, assim, por exemplo, princípio do também. Princípio do também, por exemplo, ser efetiva sem ninguém estar vendo. Eu, além de fazer, né, uma caminhada hoje, eu não interrompi lá o tráfego, né, de passar por cima da grama, que o jardineiro estava lá ajeitando, e eu tive aquele ímpeto de botar o pé e tirar. Por quê? Porque eu ia acabar com o trabalho do rapaz. E o trabalho dele é tão íntegro como o meu. O trabalho dele não é menor que o meu. Então, isso é o princípio do também. O também não é ligado a sempre estar ativismo, né? Sempre colocar um ativismo. Olha, vamos lavar prato e vamos enxugar também. Não, vamos montar uma mesa e colocar uma flor também. Não é sobre apenas fazer, mas sobre quem você é. Você é uma mulher além do que se espera. Então, o princípio também vai no além do que se espera.
eu posso, eu sou, eu cumpro os meus deveres e eu, além disso, estou ali valorizando o trabalho de um jardineiro que é tão íntegro como o meu. Esse é o princípio também. É ir além do que se espera. Não é aquela mulher mediana. É uma mulher que vai além. Então, você assume, você tem que praticar aquilo que você está aprendendo. Você tem que se policiar, você tem que ver, você tem que olhar. Você tem que ser aquela mulher que serve, que está pronta a servir. Hoje a gente foi servir uma pessoa venezuelana que não tem nada para dar para a gente em troca. Mas a gente não está lá por isso. A gente está lá para transbordar e servir o amor de Deus. E ela disse assim, por que vocês estão fazendo isso por mim? Eu vejo Deus quando vocês vêm aqui. E quando eu saí de lá hoje, eu disse, Pai, muito obrigada, gratidão, porque eu tenho a oportunidade de te servir com amor. De tirar minha família todinha de dentro de casa e para lá todo mundo servir. Uma ficou com a pequenininha, a outra ficou com a outra. Eu fui montar o berço com meu marido. Uma mulher que precisa de ajuda. Então, é ir além do que se espera. Não é somente, vou fazer porque se ela me der alguma coisa em troca. Entende? Isso aí não é servir. Não é servir como Jesus serviu. É servir a você mesma. Então, é repugnante. É muito pequeno no reino. Isso não serve no reino. No reino, a gente dá tudo. A gente oferta todos os talentos lá. A gente oferta a nossa vida, a gente oferta tempo, a gente oferta dinheiro. A gente oferta tudo. Inclusive, daqui a pouco o marceneiro vai entrar em contato comigo aqui para eu pagar lá o serviço. Ela disse, Dani, eu tenho que vender essas 2 camas para poder pagar o aluguel esse mês. E eu não sei como é que eu vou fazer desmontar essas camas hoje. Eu liguei para o montador. Cara, vem aqui agora desmontar essa cama, porque essa cama está vendida. Eu já passei o link para a mulher. E o marceneiro foi lá desmontar. Ela não ia conseguir fazer isso, porque ela não fala nem português para poder resolver nada. Então, você é um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. E você está entrando na casa delas. Às vezes, aquela mulher vai estar debilitada, ela vai estar, né, totalmente vulnerável. Por exemplo, eu conheci a Cris Cardoso num momento de muita vulnerabilidade. E o pouco que eu conseguia era, amiga, eu estou aqui, vamos orar. Amiga, eu quero te ouvir. Eu ligava para ela, você está bem? Ela me contava a história toda. E aí eu estava ali ouvindo. Às vezes passava horas. Às vezes você se colocar nesse lugar de servir e com alegria. Porque a gente serve também por obrigação, tá? A gente serve por obrigação. Mas o Senhor está chamando a gente para servir com alegria. É um servir diferente. Amém? Pode falar, Cris Noronha. Quando a gente pensa, eu creio completamente nessa questão do também, numa visão assim de que todas nós deveríamos sempre estar buscando fazer tudo com excelência. Então, eu gosto dessa questão da gente fazer com excelência e fazer sempre para o Senhor. Então, para o Senhor Jesus, nós jamais podemos fazer algo meia boca. Não sei se vocês entendem essa expressão meia boca, né? Em Minas Gerais é bem comum, não sei se no Goiás também, mas é fazer com excelência e fazer o melhor que a gente puder sempre o melhor, porque a gente está fazendo para o Senhor. Assim, quando a gente assimila isso, faz tanta diferença, e cada vez que eu estudo, assim, me aprofundo um pouco mais nesses temas, né, do livro da Experiência do Lar, eu vejo o quanto Deus nos chama. Eu vou colocar algo de uma forma diferente. Deus nos chama, quando uma mulher assume a posição de guardiã do lar, ela nada mais está fazendo do que sendo elegantíssima dentro do lar dela. Muitas mulheres querem ser elegantes e desejam ser elegantes fora de casa. E o que a maioria das mulheres propõe por aí é que é muito interessante ser elegante lá fora.
ter uma imagem elegante, ter um comportamento elegante. Mas, se isso não começar dentro de casa, ali sendo elegante com os de dentro de casa, não adianta nada, não vai ser por fora. Então, assim, eu vejo que a cada momento que a gente vai ali aprofundando nos princípios e tudo mais, como isso faz com que aquela mulher se torne mais elegante, e começando dentro de casa. Então, isso é lindo, é lindo. É uma lapidação de sair a pérola de dentro de uma ostra. A ostra, ela é feia, ela é repugnante quando a gente olha, mas quando a gente abre, a gente espreme ela, sai a pérola, e começa a sair as pérolas. E as pérolas são algo que adorna as mulheres, que traz a elegância, que traz o requinte, a sofisticação. Só que a ostra, ela tá dura, ela tá pesada, ela tá muitas vezes no lar dela, né, sendo construída de uma maneira muito ferida. Mas são as ostras que ela vai oferecer, e ela vai abrir essas ostras e ela vai lançar pérolas, né? Então, realmente, essa lapidação, ela acontece dentro do nosso lar. Ela acontece nos nossos relacionamentos mais íntimos. Mais íntimos. É quando você prioriza montar uma mesa para os de dentro da sua casa. É Isso. começar ali, não precisa ter gente de fora, mas você vai montar para os seus queridos dentro de casa. E que elegantíssimo é isso, quando você está ali honrando aqueles de dentro de casa, Isso. né? E Isso. que elegantíssimo é quando você honra o seu marido. Por quê? Porque você está fazendo para o Senhor. Então, assim, quando a gente vai enxergando de uma forma mais profunda essa transformação, nossa, é elegantíssimo. Amém. Sandra, Nós aqui em Portugal não temos o hábito de enfeitar as mesas, de pôr uma mesa assim bonita. A nossa preocupação é fazer o comer, que o comer esteja bem, que haja bastante comida. E quando eu fiz o Experiência do Lar para mim fez muita diferença. E eu aprendi os pormenores da mesa. E nota-se perfeitamente quando eu faço uma mesa que dedico o meu tempo àquela mesa, aos detalhes daquela mesa. Quando tenho gente aqui ou quando eu quero fazer essas mesas, há alturas em que eu faço um dia antes. Já eu estou a montar a mesa, já eu estou a preparar as coisas, porque o ambiente é diferente. Agora a minha mãe, eu fui já há muitos anos que eu não passava o dia da mãe na minha mãe. Este ano fui lá passar. Comecei logo de manhã, enquanto fazia o comer, ia pondo a mesa, ia enfeitando a mesa. Mas eu quando vou lá, eu costumo enfeitar. Então meu pai era assim, pronto, já vais enfeitar a mesa. Eu, já não está bonita. Fica um ambiente diferente, porque o nosso Deus é um Deus detalhista. Se nós lermos a palavra, Deus não esquece nenhum detalhe. E eu a partir daí, eu faço a minha mesa com que o meu convidado especial é Jesus. Então não posso fazer de qualquer jeito. Por isso foi muito importante, é muito importante mesmo nós prepararmos o ambiente da casa para receber as pessoas e para nós mesmos. isso, Sandra. Vocês entenderam bem o que a Sandra falou, né? Eu estou acostumada já com a fala dela, então eu consigo entender bem. Ah, pois é. Porque eu já estou bem acostumada com a Sandra, a gente já convive quase 2 anos, né, Sandrinha? Então, mas para as meninas que não, né, ela mostrando essa importância que ali na cultura, né, não é tão ainda visualizada essa mesa, mas que aos poucos está chegando e mulheres estão se propondo a isso. Ela viu a diferença agora. O Dia da Mãe em Portugal foi semana passada, só para explicar para vocês. Lá é o Dia da Mãe e foi domingo passado. Aqui é o Dia das Mães e vai ser domingo agora. Né? Então tem essa diferença lá, tá? Só para explicar para as minhas, porque o Dia das Mães, porque lá é antes
do que no Brasil. E na França é dia 24, porque a Paula já me falou, Dani, o dia da mãe aqui é só no dia 24. Então, os países comemoram em datas diferentes o dia da mãe. Aqui é dia das mães, né? Aqui é no plural. Então, meninas, você também tem a satisfação de saber que ajudou outra pessoa. Essa satisfação é algo que enche o nosso coração de alegria. Ver as amizades se aprofundarem, vocês também orarem juntas. Esse é um relacionamento profundo que se constrói. Experimenta a alegria de usar o que tem para servir os outros, como a Sandra falou. Eu tenho aqui coisas da minha mesa, utensílios que eu aprendi depois da experiência do lar, e eu sirvo minha família primeiro, né? Desempenha um papel importante na restauração e na dignidade dos lares. Olha, é a restauração. Nunca esqueçam dessa palavra. Ela é uma palavra muito forte. Restaurar é algo que você vai lá, já está lá o local, né? Já existe aquilo ali, e você vai lá para quê? Para restaurar. É como se fosse uma obra de arte. Uma obra de arte são contratados restauradores. Por quê? Porque ela tem que ficar no formato original. Não é você chegar lá e meter cimento em cima daquela família. Olha, vocês têm que mudar o padrão de vocês. Isso aí que vocês estão vivendo está tudo errado. Gente, não se coloque nesse lugar. Tenha muito temor ao Senhor. Porque o próprio Senhor pode fazer isso com eles. Você é a restauradora. Você é aquela, feito Neemias, que foi reconstruir os muros, mas tinha parte do muro lá. Ele foi restaurar. Já havia uma obra anterior. Respeite a obra anterior daquela família. A sua família, ela vai servir como referência, mas nem toda vez a sua família vai conseguir chegar no retrospecto do que aquela família precisa. Tá? Então, nenhuma família é perfeita, nem a da mentora. Todas nós somos melhorados pelo Senhor. O seu papel de restauração, às vezes, vai ser só, por exemplo, numa obra de arte, restaurar só a cabeça daquela família. Feito uma amiga minha, ela veio na minha vida com esse papel. Deus colocou ela assim, com esse papel, dizer assim, eu vim com o papel, Daniele, de você olhar o seu casamento como uma unidade. E eu só vou sair da sua vida quando isso acontecer. Então, ela veio com esse papel na minha vida. Só restaurar algo que estava aqui na cabeça, que eu não estava conseguindo fazer isso com meu marido. E ela começou a me ensinar. É um papel de restauração. Respeite o antes daquela família. Respeite o que eles carregam já. Não tente mudar padrão. Não, eles vão. Às vezes a mulher vem para pegar 10% do seu conteúdo, mas que vai servir para ela, né, aplicar, ela mesma aplicar 90%. Eu, na minha mentoria do experiência do lar, saí arrasada na aula de organização. Porque a mentora começou a mostrar as gavetas dela, começou a mostrar o guarda-roupa dela. E aquilo foi me chocando. E eu disse, não, essa mulher é perfeita demais. Não dá para mim. Não consigo chegar nesse patamar. Aí você se coloca lá embaixo, como aluna, a mentora está lá em cima, ela é a rainha, ela é super poderosa, é aquela que faz tudo certo. Ela é maravilhosa. Aí, quando eu fui, qual é a vulnerabilidade dessa mulher? Porque eu gosto de chegar na vulnerabilidade das pessoas. Eu quero saber a vulnerabilidade dessa mulher. Aí eu fui atrás. E ela não tinha relacionamento sólido com outras mulheres. Porque ela se colocava num patamar tão alto que ninguém conseguia ser amiga dela. Entendeu? Cuidado, mentora. Aí o que aconteceu? Ela não consegue construir uma mentoria assim sólida, de dar frutos, de multiplicar outras mentoras. Ela não conseguia, ela nunca conseguiu multiplicar uma mentora. Tudo ela retém para ela. Tudo é sobre ela, sobre a perfeição dela, sobre a melhor comida, sobre o melhor quarto, as melhores meias dobradas. Não precisa. Sabe como é que você vai saber que você está no caminho certo? Dando fruto. É você multiplicando para as mulheres. Fazendo pares. Isso aí é o principal que Jesus nos manda.
Fazer discípulos. Esse é o nosso principal chamado. Fazer mulheres discípulas de Jesus, não suas. Amém? Glória a Deus. Sei que é forte, mas eu preciso desencaixar vocês, às vezes, de um padrão que foi construído e a gente caminha num lugar meio errado. Então, não seja aquela que apresenta a vida perfeita, seja aquela que, em cima da sua aula, do seu script de aula, você também vai trazer um testemunho de vulnerabilidade. Eu me tornava vulnerável lavando pratos. Eu tenho esse testemunho. Na minha primeira aula, eu digo, gente, eu era vulnerável lavando pratos. Eu não voltava a quebrar aqueles pratos. Meu marido me via murmurando de noite pelos pratos. E eu murmurava, até que meu marido me pegou e me deu uma lava-louça na minha mão. E digo, minha filha, agora é tempo que você não vai mais murmurar pelos pratos. A gente vai poder receber todo mundo aqui em casa. Você não vai se queixar porque as pessoas vão vir e vai lavar pratos. Eu vendia lava-louça em um mês. Porque o problema não era os pratos, o problema era o meu coração. Então, você tem que trazer um testemunho seu de vulnerabilidade. Porque aquela mulher, ela vai se encontrar e se encaixar e dizer assim, oi, eu também odeio lavar prato. O que tem de errado comigo? Sai daqui. É isso aí que essa mulher falou. Porque as pessoas não apresentam a vulnerabilidade de cara, não. Elas têm que ter muita confiança em você. Elas têm que confiar em você, assim, para vir numa tábua de salvação, assim, no meio de um mar aberto. Tem mulheres feministas que elas não vão de jeito nenhum falar a vulnerabilidade dela. Não vai. Você pode rasgar que ela não vai. Agora, se você apresentar a vulnerabilidade, aí ela vai dizer, opa, tem algo diferente nessa mulher. Tem algo que não posso me encaixar, eu posso abrir com ela. Eu posso confiar nela. Aí ela começa a contar para você, no privado. Olha, eu passo por isso, eu passo por isso. Eu levo um fardo tão grande todos os dias para segurar esse meu discurso, que você nem imagina, Kelly. Pois é, eu imagino. Conta aí um pouquinho para mim, para eu saber um pouquinho. Aí ela vai contando. E aí você descobre que não existe mulher maravilha. Existem mulheres que deixam Jesus atuar na fraqueza delas. Entende? Então, prestem atenção nesse discurso que você está construindo e que precisa ser lapidado e assinado embaixo por Jesus. Eu fiz essa obra. O seu testemunho precisa ser no final assinado por ele. Tá? Jesus, eu fiz essa obra. Certo, meninas? Passando para o próximo capítulo, alguém tem perguntas sobre esse? Falei um pouquinho também. Pode falar, Cris. Dani, nós vamos até qual horário? Porque eu vou ter que buscar meus meninos ali na atividade. Pois é, a gente vai até umas 8h30, porque de 7 às 8h30. Você vai precisar sair? Tá, das 7 às 8h30? Então desculpa, achei que era até às 8, senão tinha falado para eles descerem de Uber. Tá. Tá. Mas eu vou tirar o rostinho aqui e vou ouvindo do carro. Tá bom, tá certo. Fica tranquilo. Obrigada. Então, vamos lá. O 18 agora, o que é uma mentora? A gente já falou bastante em alguns pontos, por isso que eu vou acelerar também para a gente ganhar tempo, tá? 1 Coríntios 11:1 fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Uma mentora é alguém que convida você para participar da vida dela. Envolve você nos 5 sentidos, de incentivar, instruir, e, ao mesmo tempo, também mostra na prática princípios valiosos. O modelo mais excelente de mentoria é o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Jesus obedecia a Deus, seu Pai. Então, os seus discípulos o seguiam. Esse método é simples e constrói uma essência de mentoria, sim. O apóstolo Paulo também, discípulo de Jesus, e também teve discípulos, né? Como Barnabé, como Marcos, Timóteo, Tito, tantos homens que também passaram a seguir os ensinamentos do apóstolo Paulo. Então, essa relação de mentoria vai ser de amor e confiança.
É aquela relação que dá uma mexida, né? Porque ao mesmo tempo que você segura na mão, gerando uma confiança, uma credibilidade, como a Cristiane Cardoso falou, é de muito amor também, né? É de muito amor, de você olhar a pessoa com empatia. Olhar com empatia é você se colocar no lugar dela. Ela está passando por isso e eu posso ajudá-la. É você realmente pegar aquele papel para você. Então, você vai ter que ter dedicação e comprometimento com as suas mentoradas. E isso vai ficar visível como uma forma bondosa que você recebe e trata essas suas mentoradas. Eu sempre gosto, eu tenho ultimamente, assim, o Espírito Santo tem soprado para mim ultimamente. E eu gosto muito dessa palavra, comprometimento. Quando você está num casamento, você está comprometido com alguém. Quando você está numa relação de amizade, você está comprometida também com alguém. Quando você está numa relação de pastoreio, você também está comprometido com os princípios que o seu pastor carrega. Então, a relação de comprometimento, essa relação precisa também ser colocada na mesa de mentoria. Né? Esse período que vocês vão ficar de 7 semanas com essas mulheres na sua vida, é um período de comprometimento seu e também delas. Você vai gerar isso. Dani, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer um termo de compromisso. Eu gosto de fazer na minha primeira aula. Um termo de compromisso em que o que a gente conversar na mesa vai ficar na mesa. O que a gente, né, viver juntas ali, né, desabafando, falando sobre as nossas ideias, expondo as pessoas, às vezes, principalmente nas relações mais íntimas, com marido, filho, tem que ter um termo de comprometimento. Porque senão as coisas podem se desconstruir muito rápido. E o senhor vinha falando sobre isso. Cuidado, filha, com a fofoca. Cuidado. Fofoca é algo que destrói relacionamentos. E vem justamente de você quebrar o princípio. Todo princípio que você quebra vai te quebrar lá na frente. Então, quando as pessoas elas dão essa credibilidade de você entrar na vida delas, você vai cumprir isso com muito comprometimento. São pessoas da minha igreja. Eu conheço as pessoas, eu conheço os casais, eu conheço o homem, eu conheço os filhos. Então, você vai ser aquela tábua de salvação. Ah, você não pode falar nada. Vai ficar ali. E da mesma forma, os exemplos que você também der, também vão ficar lá. Porque você não vai expor, né? Muitas vezes vai tornar o seu marido vulnerável em algumas situações. Então, toda vez que você for falar um testemunho sobre alguém, passa primeiro na frente da pessoa pelo qual você está testemunhando. Por exemplo, eu tenho um testemunho forte com a minha sogra. O que foi que eu fiz? Eu já estava, assim, querendo falar esse testemunho completo para outras pessoas, na mesa, com outras mulheres, como exemplo de reconstrução de sogra e nora. Então, eu peguei minha sogra, dei um banho nela, botei ela na cadeira de roda e levei ela para a reunião de mulheres. E lá eu falei o testemunho completo. Então, aquelas pessoas pelo qual você vai testemunhar e exemplificar, elas têm que estar sabendo que você está fazendo isso. Meu pai mesmo se tornou, né, um estigma no meu testemunho sobre honra. Mas ele conhece o testemunho completo. Ele sabe que o nome dele está no livro. Ele sabe que eu tinha que expor um pai alcoólatra, mas que foi transformado por Jesus. Entende? Então, cuidado. Nem tanto, nem tão aquém. Seja uma mulher equilibrada. A Bíblia nos pede equilíbrio em todas as coisas. Pode falar, Suzana. Oi, Dani. Então, a minha dúvida é, por exemplo, eu tenho vários testemunhos, né? Mas o principal é sobre o meu casamento, do meu esposo. Por exemplo, eu levo ao meu esposo e expor, porque, assim, claro que eu não vou contar a fundo, né? Mas foi muito humilhante o que eu fiz com ele, né? Então, tem coisas que eu não ficaria confortável.
Aí, como que eu faço nesse Aí caso? você vai fazer a polda. O que você poderia explicar em 20 minutos profundamente, você explica em 10. Hum, Você faz uma polda. Isso aqui dá entendi. para falar? Aí você tem que colocar isso no papel. Porque quando está no papel, na hora que você estiver falando, você vai lembrar do que você escreveu. Se você não escrever esse testemunho, o que é que vai acontecer? Você vai puxar os fatos mais profundos, porque aquilo está dando entusiasmo nas pessoas. Uhum. Aí você vai puxando mais profundo. Aí daqui a pouco você abre a história toda sem perceber. É o meu medo. Entendeu? Então, o que eu te aconselho? Escreva o testemunho. Fazer o script de aula é maravilhoso por conta disso. Porque no script de aula você vai fazer o script, você vai lançar o testemunho ali no meio, você vai citar o que é que você vai falar no testemunho. E, gente, é algo que vai ser tão instantâneo que você vai começando a adotar o que você escreveu. E eu não me lembro mais de tantos detalhes da história do meu pai. Uhum. Porque eu sempre falo de uma maneira em que desencadeou até aqui. Mas tinha muito mais coisas, entendeu? Sim. Então, eu fui até aqui, e eu fui esquecendo aqui embaixo o que estava acontecendo, mas é só necessário ir até aqui. Então, Uhum. você tem que fazer esse ato da escrita para poder conseguir, Tá, tá bom? ok. Sandra? Não? Tranquilo. Dijane, quer falar alguma coisa? Tá aí caladinha, pode abrir. Assim, eu tenho também algumas dúvidas desse testemunho, assim, eu não tenho medo nem receio, mas algumas coisas, assim, eu moro numa cidade do interior e é assim, muita gente sabe, né, no interior todo mundo se conhece, né, eu sou pastora também, mas eu lembro quando eu fiz a formação com você, você deu um testemunho, né, sobre o seu casamento, né? Eu fiquei assim pensando como seria, só que o ano passado eu tive uma experiência muito parecida. Tive. E na época que eu fiz a formação, eu fiquei assim meio na dúvida se eu fazia, se eu não fazia, até tentei entrar uma vez na turma de mentoria, mas aí depois voltei atrás. E aí, quando foi o ano passado, eu tive essa situação e foi quase, né? Foi quase um divórcio, mas não chegou a se concluir, não. E aí, assim, de lá para cá, é que eu comecei a entender que eu precisava honrar meu marido, né. É que eu comecei a entender mais esse princípio da honra, de honrar o homem, né, o marido, o sacerdote. Eu achava que eu fazia, mas eu descobri que eu não fazia tão bem assim não, ou eu não fazia mesmo como deveria ser. Então, quando você falou assim que até essa pessoa que, né, ela ia fazer a mentoria e você aconselhou, realmente, eu acho que essa parte é muito séria, assim, né, porque a gente reproduz segundo a nossa espécie, né. Então eu não podia antes, reproduzir essa parte, né. E a vulnerabilidade também, por exemplo, uma coisa que eu penso, e aí sempre eu vou e volto nessa situação, né. Como que eu faria e se isso seria um empecilho. Meu filho, mora comigo aí, com meu esposo ainda, ele tem 26 anos, e ele desviou, né, dos caminhos do Senhor já quando jovem. E aí eu fico pensando assim, né, que já é bem difícil para a gente pastorear, diante dessa situação, né, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece e sabe que a gente tem essa luta, né, essa batalha todo dia. Então, às vezes eu fico pensando assim, me pego pensando como seria, né, porque, por exemplo, ele não faz todas as refeições com a gente, só de vez em quando, sabe, assim, eu ponho a mesa, a gente faz as refeições, mas ele é só de vez em quando.
E aí é algo que eu ainda não, minha casa ainda não vive plenamente nesse aspecto, né? Aí eu fico pensando nisso, sabe, Dani, assim, de como seria, né? Porque eu tenho essa vulnerabilidade de ainda nesse momento, no passado eu conseguia, quando ele, né, estava nos caminhos, estava na igreja, estava com a gente, era de menor, né, andava com a gente sempre teve. Eu não sabia pôr a mesa quando eles eram pequenos, mas a gente sentava à mesa, eu botava uma toalha e botava tudo que tinha na mesa para comer. Né? Eu nunca tive problema com meus filhos comerem, com a alimentação, porque a gente sempre fez as refeições todos juntos, desde bebê. Né? Então, eu não tinha nem cadeira de bebê, eu botava as almofadas assim, botava ele sentado em cima e a gente sentava à mesa. Então, essa dificuldade a gente não tinha, mas assim, hoje, no caso do meu filho, com a minha filha não, mas com o meu filho, a gente vive essa situação ainda. É uma situação que é a oração, é o Espírito Santo que vai certificar, né? Você vai dizer, olha, eu sei que ele vai falar com você. Até para você chegar aqui, teve muita resistência sua. E eu sempre ficava, não, ela vai vir, na hora certa ela vai chegar. Uma resistência, algum impedimento. E eu deixava você assim bem livre. Você vinha, rondava, olhava cerca, será que eu entro nesse negócio? Será que vai dar certo? Verdade. Né? Mas aquele que te chamou é fiel para cumprir. Amém. Amém? Então, se ele está derramando essa porção especial sobre você, sobre o seu esposo, quem te valida, seu filho não pode te validar. Sim. Você valida ele, né? Uhum. Seu esposo te valida. Uhum. Eu acho que eu não vejo nenhuma impropriedade nisso. Até porque você está caminhando embaixo da liderança do seu esposo, não do seu filho. Sim. Então, seu filho não pode ser um objeto de temor para você ter medo. A Sandra tem um testemunho lindo com isso, ela vai falar. Olha Mais isso. que eu, porque ela tem filhos assim, já jovens. Sim. E ela vai falar a transformação do filho, né, e do marido, né, porque ela decidiu dizer assim, eu vou viver isso aqui. E aí o Senhor derramou de uma porção especial. Pode falar, Sandrinha. Eu, quando fiz a experiência do lar, o meu marido também não estava na igreja. Mas Deus é que vai trabalhando, Deus é que vai mudando as coisas, Deus é que vai pondo as coisas no lugar. Eu também passei uma crise no casamento e Deus é que foi mostrando o que é que eu estava a fazer de errado, porque nós queremos mudar o outro, mas nós não queremos ser mudados. E o problema está em nós. O que eu aprendi é que nós não podemos querer mudar a outra pessoa, mas sim mudando. Quando nós mudamos, a outra pessoa muda também. E é com oração, com persistência e nunca desistir. Porque quando Deus nos chama, é porque Ele... eu antes tinha medo de falar, fazia cursos, mas não punha em prática, porque eu dizia que eu não sabia falar, e o meu filho mais velho, ele dizia-me assim, mas não és tu quem faz? O Espírito Santo é que faz, não és tu? E hoje eu entendo que não sou eu que faço nada. Deus é que vai fazer através de mim, Ele é que nos capacita, não somos nós. E cada vez que eu dizia que eu não era capaz, quando me propuseram para eu ser líder de uma célula, eu dizia que não ia, porque eu não era capaz. E quando a gente diz isso, eu estava a dizer para Deus, eu não confio no que tu estás a querer fazer em mim. Porque quando a gente confia plenamente, tem os seus receios, mas a gente vai. Eu tenho medo agora, sim, de abrir aqui uma mentoria aqui, dar aqui o curso, mas se Deus está comigo, não vai correr mal, vai correr bem, porque não sou eu quem vou fazer, é Deus que vai dar a sabedoria, é Ele que dá o entendimento, porque eu não tenho nada disso. É tudo através dele. E é deixar Deus trabalhar cada área e conforme a gente vai lendo o livro, Deus vai trabalhando.
comigo ele tem trabalhado assim aos poucos, ele vai pondo o que é que eu tenho que fazer, o que é que está errado, onde é que eu tenho que ir mudar, porque ainda tenho muito para mudar, mas ele já mudou muita coisa na minha casa, na minha família, muita coisa. A Sandra chegou, o marido não estava na igreja, né? O filho estava se engajando ainda, não foi, Sandra? E ainda tinha o Jorge também na vida da Sandra, que foi o filho que ela perdeu, e que ela tinha muitas dores, né? Fechava-se por conta da dor do luto do filho, né? Então, todo esse processo eu acompanhei. E hoje eu vejo o marido da Sandra liderando célula, ela também, recebendo as pessoas em casa. Então, foi um trabalho do Espírito Santo. Teme, Jane, você não precisa ter medo. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. É você colocar algum versículo forte no teu coração para você caminhar. Porque eu sei que a dor de ver um filho desviado não é fácil. Mas Deus quer usar a sua vida em outra. Ele quer usar a tua casa, ele quer usar você, seu marido, quer usar o teu próprio filho também. Porque tudo que a gente passa, o Senhor colhe de experiências para a vida da gente. O processo se torna assim, um propósito para curar outras mulheres, por exemplo, que têm filhos nessa situação. E dizer, olha, eu continuei caminhando, sim, Deus me chamou nisso e eu continuei fazendo. E quando eu menos percebi, né, meu filho volta para o caminho, em nome de Jesus, a gente já está nesse rol da fé. Então é isso, é você ter a certeza que aquele que te chama é fiel para cumprir. Acho que esse é um versículo que você pode, né, trazer para a sua vida, para a sua existência, bater no peito, aquele que me chamou é fiel para cumprir. E eu vou fazer aquilo que ele está me chamando para fazer. Amém? Cris Noronha, quer falar? Sim, eu gostaria de fazer uma colocação, porque eu tenho, por exemplo, eu não tive filhos. Então, Deus não me deu filhos. Não é que eu não quis ter, Deus fechou e não me deu. E não é por causa disso que eu não posso ser usada pelo Senhor. Porque ainda que eu não tenha experiência diária com os filhos, eu tenho a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor em cada situação eu tenho, e isso eu posso compartilhar. Então, você, por mais que o seu filho não esteja nos caminhos do Senhor, se você tiver a palavra do Senhor e você tiver o seu testemunho diário de que você está buscando o Senhor, que você está o apresentando diante dele, que você está aguardando que o Senhor o traga de volta, que a palavra diz isso, diz isso, diz isso e diz isso, você pode sim ser plenamente usada pelo Senhor em todos os momentos. Porque é a palavra do Senhor. Então, eu estou disponível ao Senhor, posso ser usada pelo Senhor, e o que eu vou transmitir é a palavra poderosa do Senhor e o agir do poder do Espírito Santo de Deus, usando a palavra dele para a transformação. Então, eu creio plenamente nisso, que quando a gente está indo com a palavra e pelo poder do Espírito Santo, cada uma de nós, se a gente abrir o microfone aqui, cada uma vai ter uma situação. Mas aí, qual que é a nossa postura diante daquela situação? E esse é o testemunho que a gente tem, que pode ser, assim, usado pelo Senhor para alcançar as outras mulheres que estarão conosco. Então, eu creio muito nisso, assim. Amém. É sobre isso, é caminhar em cima de uma palavra. Quando você caminha em cima de uma palavra, aquele que é fiel e justo, ele vai cumprir a palavra na sua vida. Né? Qual é a palavra que o Senhor me dá com relação a isso? Ore, busque ao Senhor, peça a Ele essa palavra tão poderosa para você caminhar em cima dela. Porque caminhar em cima de uma palavra não tem erro. O Senhor vai fiel para cumprir, amém? Então, para a gente fechar esse dia de hoje e eu passar a próxima tarefinha para vocês aí, que vai durar pelo menos aí os próximos 15 dias quebrando cabeça. Dá um trabalhinho, mas vai dar certo. A responsabilidade da mentora. A mulher que é mentora, ela é responsável de orar pelas suas mentoradas. E você não pode perder isso de vista. Você é responsável por orar por elas. Parar um tempo, orar,
se colocar em oração num determinado dia, horário, às vezes mandar uma oração no Zap, no individual, orar no grupo. Hoje mesmo eu vou orar com elas pela aula de manhã. A Suzana viu que a gente orava toda sexta-feira no grupo da turma. Quantas mulheres foram alcançadas ali, seus lares, né? Então, é você responsável por essa oração. Ah, mas elas não me chamaram para orar. Não tem essa resposta. É o contrário. Você é a responsável. Você é a mentora, você é responsável de orar por elas. Então, a mentora também é aquela que cuida para não negligenciar as suas responsabilidades, enquanto mentoreia outras mulheres. Então, além de ser mentora, você também é dona de casa, você é aquela que cuida do marido, dos filhos, você não negligencia seu primeiro chamado. Seu primeiro chamado está lá, firme e forte. E aí, com o que você, né, está sobrando, aí você transborda. Você transborda quando o seu copo está cheio, quando a sua casa está cheia da presença do Senhor. Tá? Então, ela é uma mulher mentora pacificadora, ela não é dada a fofoca, ela é bondosa com todos, ela não faz exceção de pessoas. Eu já vi mentora ser bondosa com as mulheres ricas, né? Com as pobres, não. Então, não é assim. A gente tem que acolher a todos igualmente. Exercita domínio próprio e evita também excessos. Por exemplo, no dia lá do 1º de maio, na minha igreja, estava todo mundo jogando dominó, jogo simples, mas que o pessoal disse assim, para você viver bem com o seu marido, você tem que jogar com ele. Eu digo, não, eu não jogo, é o que eu tenho para mim, não é saudável para mim, eu, Daniele, não impeço meu marido, tranquilo, ele pode jogar dominó com o pessoal, mas para mim, eu, Daniele, não é saudável, não me sinto bem, é algo que me tira, assim, um pouco a paz, e a paz é o arco no meu coração. Então, eu não gosto de ser vista na minha igreja como uma mulher que está sentada jogando e gritando e se exaltando. Não, eu gosto de ser mais polida, eu gosto de ter, né, um senso, assim, de discernimento, né? As pessoas me veem como uma referência. Eu sou líder na igreja. Meu marido é um líder lá dentro. Minha igreja tem 2.500 pessoas, as pessoas observam. Eu tenho que ser uma mulher polida. Eu não vou estar em qualquer roda. Eu não vou estar na casa de todo mundo. Não dá. Então, eu tenho que adotar alguns critérios para mim mesma, para eu ter essa autoproteção. Então, a mentora, ela também não pode se dar excesso, sabe? Falar demais da vida dos outros. E vamos lá, vamos falar da vida de fulana. Olha, fulana. E tal. Gente, eu saio dessas rodas. Gente, não dá para mim, não. Não dá. Eu não posso entrar nisso, porque o inimigo vai me pegar lá na frente. Ele puxa o meu tapete assim, ó, rapidinho. Por quê? Porque você está influenciando vidas. Uma influenciadora de vidas não pode se deixar levar pelos excessos. Tem que ser uma mulher equilibrada e polida no falar, no olhar. Olha, o olhar dos homens londrinos, né? Os homens londrinos no metrô foi algo que me deixou assim. Nossa, fiquei maravilhada. Eles baixam o olhar assim. Quando eles verem uma mulher bonita, eles baixam o olhar. Possivelmente como forma de respeito à mulher que ele tem. Então, tem coisas que você não vai meter seu olhar nesse bedelho. Não dá para você, não serve, descarta. Evita excesso. Não vai dar. E aí a gente tem que estar sempre... Isso aqui vai me favorecer diante do Senhor? Não, então não serve para mim. Não vai servir. E aí você descarta. Mas você não descarta as pessoas, tá? Você descarta a fofoca, o discurso ruim, as mesas que se reúnem para falar mal dos maridos. Ah, gente, vocês não saem para falar mal do marido. Então, não posso ir. Porque você já sabe as rodas que falam mal do marido. Você já conhece, você já participou muitas vezes. Então, não se dê excessos. Seja aquela mulher equilibrada, polida, e com meu marido, amor, para eu estar num lugar com muita gente, socializando com muita gente, eu tenho que me policiar. Eu não posso estar rindo alto no meio das pessoas. Eu estou na igreja, numa festa com 800 pessoas da minha igreja, eu estou lá rindo alto, batendo dominó. Não dá, gente, não posso. Não dá. Eu sou uma mulher polida, que eu vou chegar na igreja, eu vou sentar no banco, vou ficar, eu já tenho até o meu banco de sentar. E por incrível que pareça, a câmera sempre me pega.
E ela vai me filmar. As pessoas observam a roupa que eu estou todos os domingos. Os sapatos, o cabelo. É feita, a Cris Noronha fala sobre isso, né? Sobre a elegância de você se vestir de maneira elegante em determinados lugares. Então, tem coisas que a gente não vai dar excesso. Não entre nesse caminho. Eu vou ser uma mulher que eu tenho um discurso. Não. Saia dessa política, principalmente. Saia desse lugar. Prefira não ter nada, nem partido, nem nada. Fique, inerte a essas coisas. Porque quando você adota um lado, as pessoas vão com você e outras vão ficar contra. Cuidado. Eu já vim de uma igreja dividida, eu sei como é. A mentora não permite que as emoções dirijam a sua vida, e as emoções vão muito na nossa reação. Quais são as reações aos acontecimentos? Como você reage quando uma pessoa, por exemplo, desrespeita você na fila de um banco? Né? Quando a pessoa desrespeita o seu lugar, quando a pessoa não reconhece você. Fulano, acabei de sair daí, fulano não me reconheceu. Sim, é você. O problema está vindo em você, não nela. Entende? Então, muitas vezes, a sua emoção não pode ser o balizador. Dizer assim, essa mulher é louca. Balizou. Ela é louca. Por quê? Porque as emoções falam sobre isso. Quem é essa mulher mentora? É uma mulher polida. Sensata. É uma mulher sábia. É uma mulher que edifica o seu lar. É uma mulher que anda em unidade com a sua igreja. É uma mulher que anda em unidade com o seu marido. É uma mulher aliançada com o Espírito Santo. Falei várias virtudes aqui. Cuidado, tá? Não deixe as emoções dirigirem a sua vida. As mulheres que ela procura ajudar podem confiar os seus temores, suas inquietações, suas decepções. Você não é bocuda de sair por aí dizendo para todo mundo. Dê exemplo positivo das suas expressões de humildade e amor pelas mulheres que mentoreia. Participe da alegria delas. Não fique com inveja da alegria delas. Tá? A mentora compartilhou com você. Nossa, Dani, eu participei dessa mentoria, meu marido, eu mudei completamente. Já vi tantas mulheres acontecer isso. Mas uma delas, eu ganhei um carro do meu marido, Dani, por conta disso. Eu mudei tanto que meu marido se alegrou tanto, eu ganhei um carro. Nossa, eu fiquei feliz. Ela foi presenteada. Não, poxa, eu não ganhei o carro também. É fogo, né? Estou aqui dando um duro, sendo mentora, meu marido nem me enxerga e eu nem ganho o carro. Então, você se colocou no lugar de inveja. Cuidado. A inveja é o lugar que Satanás tem o seu olhar para destruir você. Botar só fincar algo em você, assim, para acabar com o seu chamado. Caminhe com alegria, elogie as pessoas. Seja pacificadora, aquela mulher que está sempre pronta para também receber os elogios e também saber digerir as críticas, tá? Então, a preocupação do maior da mentora é o crescimento da maturidade das pessoas que você influencia. E, ao mesmo tempo, cultiva também amizade próximas com outras. Nem todo mundo você vai ter amizade próxima. Então, o que diferencia a mentora de uma pastora? Para a gente terminar. A mentora, ela tem um tempo de ficar na vida das mulheres. São 7 semanas. Depois disso, os laços vão desconstruindo. E aquelas mulheres não perdem esse laço com a pastora. A pastora é aquela que vai estar sempre pastoreando o rebanho. E foi nesse lugar que a Experiência do Lar perdeu muito alcance na Europa. Porque as pastoras pensavam que as mentoras iriam roubar as ovelhas. Então, cuidado. Todo mundo fica lá, né, Sandrinha? Eu disse logo à Bispa Bianca, Bispa, não se preocupe, eu só vou mentorear as meninas 7 semanas, elas são suas. E a transformação nisso foi algo maravilhoso. Então, eu tenho esse cuidado de conhecer as pastoras das minhas alunas, principalmente na Europa, que é um lugar que é muito fechado para isso, e que precisa de uma atenção maior, diligência. Não vai puxar a pessoa para a tua igreja. Cuidado. Porque você está fazendo o papel do inimigo, meu reino, tá? Deixa aquela ovelhinha lá. Mas ela tem problema com a pastora dela. Manda ela ir lá resolver. Tem uma aluna assim que chegou para mim, Dani,
tenho problema com a minha pastora, não consigo aturar ela, não consigo. E eu disse para ela, amiga, vamos fazer uma mesa para sua pastora? Vamos tentar reconciliar isso aí, vamos sentar à mesa com ela. Mas foi tão bom. Foi tão bom, porque aquela mulher se tornou minha amiga e, ao mesmo tempo, ela tornou uma ovelha submissa ao senhorio de sua pastora. Sabe, tem coisas que não dá para competir nem disputar. Mentoria é um tempo. Tempo terminou, fechou casinha. Tchau, querida, fica com Deus, Deus te abençoe, volta para a sua igreja, para a sua pastora, se integre, caminhe na bênção e na unção dela. Né? A gente passou um tempo só para ver uma transformação no seu lar, mas você vai voltar, tá? E aí, é isso que é a maior diferença. Quando eu posso começar? A Deve Tales fala hoje mesmo. Se você tiver com a mesa aberta, deve essa mulher que dizia, hoje é o dia que você vai abrir a sua casa com experiência do lar, como fala aqui no livro. E a Deve foi uma mulher extraordinária nisso. A Deve, ela foi pastora, mas era seu marido que exercia o pastorinho. Ela sempre mentoreava as mulheres na casa dela. Ela nunca tirou o brilho do pastor Léo. Nunca. E ele era um cara fleumático, tranquilão, e ela aquela mulher colérica, que formava turmas e mais turmas e mais turmas. Então, o nosso chamado, nós não precisa abafar o marido. O marido é líder. E vai continuar sendo líder, e você vai ser aquela mulher que está submetida ao marido e às coisas do lar. E sendo mentora de outras mulheres. Vocês entendem esse equilíbrio que tem que funcionar? Porque senão, se as coisas ficarem muito desequilibradas, né, o inimigo termina indo nessa brecha. O Espírito Santo nos pede unidade e aliança. Unidade com o nosso marido, unidade com a nossa igreja, comunhão de espírito lá, e aliança com as pessoas que vêm de fora. E o Senhor te apontar, porque nem toda aliança vai ser dele, então, cuidado. Isso pode minar o seu ministério. Cuidado com as alianças. Vão chegar muitas mulheres. O Senhor me dizia, na minha primeira turma, filha, vão chegar muitas mulheres. Muitas, muitas. Eu vou mandar muitas mulheres. Ele mandou. Foram mais de 2.000. Mas eu não pude me aliançar com todo mundo. Sabe? Não dava. Era só com que aquelas que o Senhor ordenasse. Algumas se tornaram próximas, mais chegadas, amigas. Outras amigas um pouco mais distantes. Outras foram embora. E nunca mais voltaram. E está tudo bem. Então, você tem que saber que você tem que lidar com isso. Isso é uma roda que sempre vai girar na mentoria. Também não precisa descartar todo mundo. Não vou me relacionar com ninguém porque eu estou num patamar muito alto, como acontecia com a minha ex-mentora. E aí eu não vou me relacionar com ninguém aqui embaixo. Não. Nós não somos chamados para isso. Fomos chamados por Jesus para servir. E o melhor é aquele que serve. É aquele que se coloca no servir. Então, mas servir a todos com alegria. Mas caminhar com você são poucas pessoas. Isso pode trazer uma desconstrução na sua casa. Você tem que estar sempre atento e dirigido para isso. Às vezes, uma amizade com uma mulher pode desconstruir o teu casamento totalmente. Então, você tem que estar com o coração, assim, muito na unidade com o marido para sentar na mesa com outras mulheres. Eu quase me perdi nisso. Porque, para mim, estar com mulher era maravilhoso, era bom, era maravilhoso. E aí, estar com meu marido, não. Estar com meu marido era chato. Porque meu marido não queria me ouvir. Meu marido não queria estar comigo, sempre. Meu marido não queria sentar para me ouvir desabafar. Até que eu cheguei, uma amiga minha, essa minha amiga que veio ralar comigo. Tu vai dividir tudo com teu marido. Tudo que tu fala com as mulheres, tu vai falar com teu marido. Aí eu comecei a falar um monte de coisa para ele, que eu nunca tinha falado. Ei, nossa, eu sabia que você pensava assim. Aí ele começou a ver algo muito especial dentro de mim, que a minha companhia para ele é a melhor da face da terra. Ele não quer nem me liberar para ficar com as mulheres. Eu estou na luta aqui para ir para a Europa, porque ele disse assim, eu não vou te liberar, porque para mim estar com você agora é maravilhoso, Daniela. Nós encontramos esse ponto de unidade. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque eu já passei por muitas fases com mulheres.
É maravilhoso estar com mulher, mas não deixe seu coração se perder em meses. Quando você vê que o negócio está demais e que você está se afastando do seu marido, do propósito do seu lar, você vai dizer, opa, calma aqui. Vamos dar um tempinho aqui, que eu preciso me conectar com meu marido, eu preciso conversar com ele, preciso ter mais tempo com ele, né? E vai ficar tudo bem. Certo, meninas? Mais alguém quer falar sobre isso? Quer falar, Cris? É, Desligou o microfone. é tão real isso, assim, nossa, às vezes eu tenho que largar, porque como eu sou empreendedora, então tem que ficar. O trabalho é muito trabalho, muito trabalho. Quem sabe o que é empreender, sabe que demanda demais. Então, muitas vezes, eu estou trabalhando ainda, o meu marido já chegou e eu tenho que parar de qualquer forma, porque eu preciso estar dedicando tempo para ele. E isso, assim, ele já é uma coisa assim, que é como se eu estivesse ficando com algo incomodando, sabe? Que eu tenho que dar um jeito de parar e ir lá, ficar com ele, dedicar tempo, conversar, estar à mesa juntos, jantar juntos. Assim, nossa, realmente, então sempre tem que ter esse equilíbrio mesmo. E eu sinto esse incômodo. É um incômodo mesmo, assim, de ter que parar e falar assim, não, não posso aceitar isso, não posso fazer isso, tem que parar para poder estar junto com ele. É isso. E a gente tem que ter sempre esse termômetro dentro da gente. A hora de parar também. Vou dar um tempinho nas turmas, vou aproveitar esse mês para estar com meu marido, né? Vou fazer um pedido dele, vou sair com ele para jantar. Né? Na sexta-feira não deu certo a gente reunir aqui em casa com as mulheres, né? Aí ele, minha filha, vamos sair comigo? Eu digo, bora agora. Me arrumei, me organizei toda, foi uma noite maravilhosa, eu e ele. Nossa, fazia tempo que a gente saía mais juntos. Eu disse, pois é, a gente precisa fazer isso todo mês. Se possível, toda semana, quando que tem duas crianças, né? Então, a gente precisa... eu até... desculpa. Pode falar, pode falar. Eu até evito de marcar qualquer coisa na sexta-feira, porque justamente é um dia que já é praxe que a gente vai ter um tempo nosso. E a gente precisa desse tempo, tá? Quem mexe com mulheres, a gente precisa muito desse tempo com o marido, dessa ligadura, sabe? Porque senão a gente se perde, tá andando com tanta mulher, daqui a pouco a gente tá em tanto canto, a gente não tá em tanto nenhum. Eu fui assim. A experiência do lar me levou para muitos lugares, mas daqui a pouco eu estava com tanta mulher, eu estava com tanta coisa, tanta agenda, tanto isso, tanto aquilo, que daqui a pouco eu não estava em lugar nenhum. E eu preciso estar assim, ao lado do meu marido, cumprindo um propósito com ele, em unidade, caminhando nisso. Feito eu disse, amor, eu vou me rasgar todo esse ano para cumprir essa unidade, eu vou. Então, se eu vou ministrar no sábado, eu tenho que estar no ensaio do coro lá com ele, apoiando ele, no sábado, de tarde. Então, eu passo a tarde todinha cantando, depois vou ministrar dele, a voz, né? Então, eu tenho que abrir mão, eu tenho que saber abrir mão de algumas coisas, principalmente quando cresce muito. E eu não tive ninguém que me dissesse isso. Eu fui vendo isso na pancada, quando meu marido foi dizendo assim, você dá mais importância de estar com as mulheres do que comigo. E as minhas filhas também repetiam isso. Aí eu disse, opa, tem alguma coisa errada? Eu vou me policiar. Então foi quando Deus fechou completamente. Eu fiquei 6 meses só dentro de casa. E aí eu disse, realmente eu estava demais. Então, cuidado, mulheres, cuidado. A mentoria de experiência do lar é ótima, mas ela também pode te levar por esse rumo aí e você perder o que é principal na sua vida, que é a sua família. Dentro da sua casa, vivendo o propósito do Senhor para a vida de vocês, tá bom? Então, quero orar com vocês. Mais alguma dúvida para a gente terminar? Foi boa a aula? Foi tranquila? Muitas experiências. Vamos orar para eu poder passar a tarefa para vocês da próxima aula, tá? E eu creio que vocês já oraram pelas mulheres que vão estar na mesa de vocês. Né? E a gente vai passar uma tarefa que meu coração já começou assim, ó, a palpitar um pouquinho. Vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo, obrigada por tantas declarações lindas do Senhor para a nossa vida. Senhor, fortalece cada um de nós para caminhar no chamado de experiência do lar. Nós queremos primeiro, Senhor, ser mulheres arraigadas em nossos lares, cumprindo o propósito na vida da nossa família, sendo mulheres sábias, sensatas, mulheres que carregam, Senhor, uma porção dobrada do Espírito Santo, primeiro na nossa casa, para depois a gente jorrar fora, a gente emprestar fora da essência que a gente vive dentro da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, ser com as meninas que não puderam vir, visita cada uma delas nesse momento, e que o Senhor nos dê agora, Pai, estratégias diferentes para atuar nesse campo missionário, porque é um campo de evangelização de mulheres, para que elas possam ter, assim, a ótica voltada para a reconstrução dos seus lares. No nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Meninas, o que é que eu quero de vocês? Essa semana, nós vamos ter uma nova tarefa. Eu quero as datas do início das turmas. Todo mundo me olhou. Umas se assustaram, outras... Eu sei, eu não trabalho sem data. Gente, eu não trabalho sem data. Pode falar, Noronha. Mas essa data tem que ser após o término do curso? Como é que é? Olha, o ideal é a gente passar... A gente vai ter mais 2 aulas. A gente vai construir ainda o cronograma. Vamos construir cronograma, vamos construir logo, vamos construir paleta de cores para vocês fazerem os mimos. Mas o ideal é que a gente cumpra pelo menos mais de 50% da nossa carga horária. Tá bom? Mas a gente pode fazer, mas eu prefiro fazer as 3 aulas. Então, a gente teve uma aula hoje, e aí a gente vai ter a próxima aula. Eu acho que eu vou fazer segunda-feira que vem, porque vocês estão tão, assim, dedicados, que eu estou, assim... Dia 12 de maio, e aí pode ser que entre o dia 12 eu dê esse espaço para o dia... Não, 26 eu não posso, então a gente vai ver. Dia 12 e dia 19 a gente vai ter aula. A gente vai correr um pouquinho. Mas aí, como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula para vocês a mais, se não der tempo de vocês construírem um cronograma em junho. Porque pode ser que fique um pouco apertado. Então, essa aula agora, para segunda-feira que vem, eu quero as datas. Vocês vão orar, colocar em oração, jejum, né? Tem mulheres que já estão com essa data na cabeça, tem outras que estão, meu Deus, eu fui pegar de surpresa e agora, Jesus me ajuda, que eu não estava nem sabendo que ia fazer esse negócio agora. Posso falar? Pode. É que eu estava pensando que a gente ia construir primeiro alguma coisa, igual você colocou lá na plataforma, Sim. De gravar as aulas para já colocar lá. Sim, aí se você for fazer online, eu vou ensinar na próxima aula. Eu quero só a data que você provavelmente possa fazer a experiência do lar. Tá, eu estava pensando, no meu caso, eu estava pensando inicialmente que a gente ia acabar esse curso com todas as tarefas lá para meados de julho. Junho. A gente vai acabar com todas as tarefas em junho? Em junho. Ah, mas é que nós... Vocês podem ficar com a plataforma aberta durante 1 ano. Ok, mas assim, por exemplo, para a gente começar, eu percebi que você não usa PowerPoint. Eu ia dar aula de 15 em 15 dias. Sim. Aí, por exemplo, eu posso botar de 15 em 15 dias sem problema. A gente vê a aula hoje, a aula 1. Aí a aula 2 a gente vai ver, se vocês quiserem, de 15 em 15. Aí a aula 2 vai ser dia 19. E a aula 3 vai ser dia 9 de junho, tá? Aí vocês fazem uma devolutiva para mim ali no dia 23 de junho. Então, aí eu estava pensando que... Aí é julho, aí vocês já ficam liberadas em julho. Porque eu até já comecei a, tipo, lançar uma semente, assim, para algumas mulheres, mas eu pensei que ia acabar, ia começar mais ou menos, eu poderia começar em meados de julho, agosto. Sim, sem problema. Porque, na verdade, até, lembra que eu comentei com você quando a gente conversou, que eu tenho um curso que é a verdadeira feminilidade? Sim, que já roda, e você já quer puxar, né, para lá. Então, aí eu queria
tipo, finalizar esse para começar o outro. Sim. E esse da... Mas eu já lancei umas sementes já, tô Porque orando, a como você experiência do falou. lar, a gente vai construir na próxima aula qual o tipo de cronograma ideal para você. Tem gente que eu fiquei sabendo que fazem 6 encontros, Sim, você fala 7, né? é Tem outros que falam até mais, né? Mais encontros. 12, tem gente que É, faz em 3 dias. Então, não, isso eu vou não. ensinar na próxima aula. Eu vou ensinar na Imersão, próxima aula. a imersão, eu acho que a gente tem que fazer algumas vezes, assim, para depois fazer a imersão, né? Porque a imersão é pegada. Então. E exige muito. Eu vou dizer tudo na próxima aula. Na próxima É. aula eu vou falar sobre o presencial e o online. Tá, então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, você não tem costume de usar os slides, né? PowerPoint. Não tem. Mas vocês podem usar. Certo. E mais um item. Eu uso mais no online. No online, nas minhas aulas online, eu tenho umas aulas que tem, por exemplo, o princípio da mesa, etiqueta, que está Aham. na plataforma. Organização, que é uma aula prática, também está, o slide está na plataforma. Aham. Aí a gente até pode, nós podemos nos inspirar lá também, né? Sim. Eu posso fazer, porque o conteúdo, por exemplo, do online, se você quiser abrir o turno online, eu posso fazer um slide para ajudar vocês nessa pegada do online, porque às vezes é diferente você transformar um produto online, um produto que é essencial em online. Então, às vezes dá uma quebra. Eu vou fazer um slide legal para vocês na próxima aula. Com 15 dias eu tenho tempo, bom. Então, na verdade, nós não... Assim, para cada aula, a gente precisa fazer o que você chama de script, né? Que é o roteiro... Continuar. É o roteiro de cada aula, né? Sim. E já preparar. Então, para que a gente tenha uma data, a gente tem que pensar que todos os... O script está tudo pronto. Tem que estar todos eles prontos, e quem for trabalhar com slide vai já jogar aquele script num slide, e isso demanda algum tempinho aí para a gente poder fazer essa preparação. E aí, também, todas as por mentoras... exemplo, Sim, pode falar. se for, vamos supor, pegando essa data de início de agosto, e em julho, no início mais ou menos de julho, aí já tem que começar toda uma As divulgação inscrições. efetiva, Eu né? vou explicar tudo isso na próxima aula. Quando é que começa a inscrição, quanto pode ser a mentoria, a diferença entre presencial e online, de valores, tudo isso. E aí, também, na aula do dia 23 de junho, né, que é melhor a gente ir de 15 dias mesmo, próxima Eu acho aula melhor. dia 19, aí vai ter a aula do dia 9 e a aula do dia 23 de junho, vocês vão apresentar para mim o curso de experiência no lar. Vocês vão escolher, né, aí princípios lindos, maravilhosos, nós vamos dividir entre vocês e vocês vão apresentar para mim o curso de experiência no lar. Faz parte, tá, gente? Não precisa se quebrar. Qual a data? 23 de junho. Por isso que dá tempo de você construir os scripts de aula até lá. Porque leva um certo tempo, né? Eu não ia dizer para você, não, porque senão eu ia matar vocês do coração de uma vez só, porque eu já pedi a data hoje, né? Essa data provável, porque eu também preciso me organizar para estar com vocês. Tá? A Dani quer estar em todas as turmas que vocês forem montar. Eu quero estar lá orando por vocês, indo na primeira aula, dando aquele apoio, né? De estar ali junto de você, tudo. Então, eu preciso das datas do segundo semestre para eu poder me organizar, tá? Então, peraí, dia 23/7, a gente vai fazer a apresentação para Não, vocês. 23 de junho, do 6. Do 6. Olha, eu me antecipo. Olha, as próximas aulas vão ser... Tá. E aí eu vou escolher um princípio e falar sobre ele, é isso? Você vai fazer o script de aula, seus scripts, e a gente vai escolher na última aula, na aula 3, quais vão ser os princípios que vocês vão apresentar no dia 23 de junho. Tá. Certo? Lígia não está me olhando assim. E não precisa, então a gente não precisa ter as aulas gravadas já na plataforma. Não. Aula gravada em plataforma como é que eu posso dizer? É um patamar já é um nível bem mais elevado.
né? É um nível que você já está dando aula online, você já tem fluência ali, você pode gravar aulas também, jogar na plataforma, entendeu? Já é um nível bem mais elevado. Aí eu tenho que ensinar, e eu tenho uma aula só sobre isso. Eu assisti. Introduzir. Você gostou? Como introduzir no Eduz, tudo. Eu fui Eu assisti. colocando E essa parte aí, o que eu faço aqui dentro da mentoria é ajudar você a abrir o Eduz. O resto você vai colocando, entende? Porque esse trabalho de montar toda a sua mentoria já é um trabalho de consultoria que você precisa, porque você não sabe, por exemplo, você não sabe mexer na plataforma online, aí eu vou lá e faço todo esse trabalho de consultoria, é um trabalho diferente, é um trabalho que a Marley que está aqui, eu estou fazendo com ela. Meio que construir tudo do zero. Aqui eu pego vocês, eu ensino como construir, vocês constroem. Entende? É desse formato. Então, vai exigir bem de vocês. Eu não posso levar ninguém no meu colo. Eu tenho que desenvolver vocês o máximo que eu posso, para vocês aprenderem a fazer, e depois vocês vão ensinar também, tá? Então, as próximas aulas vão ser 19 de maio, tá? 9 de junho e 23 de junho. Aí, na terça-feira de manhã cedo, 5 horas da manhã, eu viajo para o Paraná, para a imersão com a Trina, dia 24. Então, já vou assim, feliz da vida, dizendo para elas, olha, e quando eu voltar, no dia 27 de lá, eu já vou certificar vocês com um novo diploma de experiência do lar, que eu vou ser certificada lá. Então, vai ser algo assim, ótimo. Aí, em julho, vocês já pegam voo aí. Quem quiser, depois de julho, dar as suas datas, fique tranquilo. Agora, sabendo que na Europa, em julho, é quase impossível, viu, Sandra? Tu sabe que tá todo mundo de férias aí, ninguém nem vai pensar. Julho e agosto na Europa não funciona nada. Pode... Julho e agosto era o que eu estava aqui a pensar. Julho e agosto é para esquecer aqui. Esquece. Tem que ser setembro. Tem que ser setembro. E minha mãe em setembro tá doida para ir comigo. Que bom. Ofereceu e tudo para ir com ela hoje. Então, vai dar certo. Setembro vai dar certo, viu? Mas, assim, vamos trabalhar, vamos orar por essas datas, tá? E na próxima aula é uma aula bem pegada. Não tenho tempo para horário para sair daqui, porque eu vou ter que apresentar as diferenças do presencial para o online, é muita coisa. Vou me desgarrar um pouquinho do livro, né? Porque aí do livro, a continuação é como mentorear tudo, e depois é como organizar. Aí vai ser a nossa aula 3, a organização mesmo, de vocês botarem a mão na massa, fazer o cronograma de vocês, puxar a aula para cá, aula para lá, e fazer aula para cá. Na minha aula 3, qual vai ser minha aula 3? O que é que eu vou oferecer na aula 3 e tal? É bem pegado, mas vocês vão construir essa mentoria em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. Aula que vem, venham com tempo, com disposição, tá? No dia 19 de maio, para a gente ter um tempo aqui de fluência mesmo. E trabalhar todos esses conceitos do presencial e do online, tá bom, meninas? Cheiro, amo vocês, foi maravilhoso. Muito. Ah, quem tira foto? A gente esqueceu. Cris, Vamos tirar. dono daí. Deixa eu tirar a foto aqui. Cheguei em casa, graças a Deus. Estava ouvindo tudo aí, né, amiga? Estava ouvindo. Eu vi sua carinha quando eu falei da data. Eu levantei os olhos assim, até assustei. Ai, Jesus. Deu uma palpitação. Mas vai dar certo. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Que lindas! Vou marcar todas. Põe no grupo. Maravilhosa. Cheiro, meninas. Eu queria Amo vocês. Cheiro. Deixa eu tirar a gravação aqui. Parar de gravar.